Olá! Nesta aula vamos aprender sobre os números racionais. Se você estiver gostando desse material, se inscreva no canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho, porque todas as vezes que for postado um vídeo novo, você será avisado. Vamos à aula! Os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. Esses números podem também ter a representação decimal finita, decimal infinita e decimal periódica. Sobre decimal finita, decimal infinita e decimal periódica, nós falaremos desse assunto em uma outra aula. Nesta aula de hoje, vamos falar mais sobre frações. Esse número que vai ter um numerador e um denominador. E esse sinal aqui, que é um traço, ele indica divisão. Então não esqueça, a parte de cima é numerador e a parte de baixo é denominador. Esse número aqui, o numerador, ele pode ser qualquer número. Porém, o denominador não pode ser zero. Ele tem que ser diferente de zero, ok? Quando nós estudamos os números naturais e os números inteiros, nós vimos que a reta dos números naturais inteiros é essa aqui. Ou seja, pula de 1 em 1, né? Vai de menos 1 a 0, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, e assim vai. Vem desde menos infinito e vai para mais infinito. Agora, com os números racionais, essa reta ela foi preenchida mais um pouco. Ou seja, agora aqui, nesse espaço entre o menos 3 e o menos 4, existem infinitos números racionais. E assim acontece com todo esse espaço aqui, ó. Ele vai ficando mais denso, porque agora existem bem mais números aqui. Ou seja, entre o número 0 e 1, por exemplo, tem o número meio, tem o 1/3, 1/6, 1/5, 1/7. Todos os números que são partes de 1 estão aqui, nesse pedacinho aqui. Então essa faixa aqui ficou bem mais densa agora. Outra coisa importante para a gente analisar. Todos os números naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros, que por sua vez está dentro do conjunto dos números racionais. Ou seja, qualquer número que você pegar aqui, que seja inteiro ou que seja natural, ele está dentro desse conjunto Q, que nós chamamos do conjunto dos números racionais. Mas nesta aula vamos falar mais sobre frações. Vamos fazer algumas operações com frações e vamos também falar alguns tipos de frações. Sobre os tipos de frações, nós podemos destacar as frações próprias, impróprias, aparentes ou equivalentes. Vamos ver a diferença entre elas. As frações próprias, como você pode ver aqui, os numeradores são menores que os denominadores. Então veja bem, toda vez que encontrar uma fração a qual o numerador é menor do que o denominador, ela é uma fração própria. Por exemplo, 1/3. 1/3 é uma fração própria, porque 1 é menor que 3. 2/3 também. 2/5 também uma fração própria, porque 2 é menor que 5. O numerador é menor do que o denominador. 3/7 também uma fração própria. 3 é menor que 7. Então, o numerador é menor do que o denominador. Então, aqui, mais uma fração própria. E as frações impróprias? O que acontece? O numerador é maior do que o denominador. O numerador ele é maior do que o denominador. Ou seja, olha, o 5 é maior que 3. Então, essa fração aqui é uma fração imprópria. O 7 é maior que 2. O numerador é maior do que o denominador. Então, mais uma fração imprópria. O mesmo acontece com essa aqui, ó, 8/5. O numerador ele é maior do que o denominador. Então, aqui é mais um tipo de fração imprópria.
Nós temos também a fração aparente. Na fração aparente, olha, como o nome diz, ela só tem a aparência de uma fração. Porém, ela é um número inteiro qualquer. Por exemplo, o numerador, além dele ser maior do que o denominador, ele ainda é um múltiplo do denominador. Ou seja, quando você pega o 6, ali na primeira, o 6, e divide por 3, porque esse sinal, conforme eu já disse, ele indica que é uma divisão. Então, 6 divide por 3 é 2. Então, ou seja, aqui temos o número inteiro. Então, essa fração, ela é aparente. O mesmo acontece aqui, ó, com o número 8. 8 divide por 4, ó, essa fração 8 quartos é o quê? Você divide tudo por 4. Dá 2 e divide aqui por 4 e dá 1. Então, ó, 2 divide por 1 é 2. Então, temos aqui também uma fração aparente. Isso também acontece com o 15 quintos, que é o quê? 15 dividido por 5 é igual a 3. Ou seja, também é uma fração aqui aparente. Ela tem a aparência de uma fração, porém é um número inteiro. Temos também as frações do tipo equivalentes. Por exemplo, 1/3 é equivalente a 2/6. Por quê? Quando você simplifica essa fração aqui, ó, o 2/6, o 2 dá para dividir por 2 e dá 1. E o 6 dá para dividir por 2 e dá 3. Então é 1/3, então é equivalente. São iguais os resultados. 2/6 é a mesma coisa que 1/3, ou seja, são frações equivalentes. O mesmo acontece aqui, ó, com 1/4 e 4/16. A hora que você pega esse 4 aqui do denominador e divide por 4, dá 1. Pega esse 16 aqui do denominador e divide por 4, dá 4. Ou seja, equivalentes. Vamos fazer aqui alguns exemplos de adição e subtração de frações. Vamos fazer primeiro a adição e subtração com o mesmo denominador. Todas as vezes que aparecer aqui, ó, frações com os denominadores iguais, o que você faz? Você conserva o denominador e soma ou subtrai, no caso aqui está somando, os numeradores. Então, é 1 mais 2 mais 5, que é igual a 3. 1 mais 2, 3. Mais 5, 8. 8/3. Então, todas as vezes que aparecer numerador com denominadores iguais, conserva o denominador e opera com os numeradores, ok? Vamos para mais este exemplo aqui. 2 no denominador, 2 e 2. Ou seja, conserva o denominador e soma os numeradores. 1 mais 7 mais 3, que é igual a quê? 2. 1 mais 7, 8. Mais 3, 11. 11 meios. Na subtração, acontece a mesma coisa. Você conserva, que são iguais, e opera com os numeradores. Ou seja, 6 menos, tem um sinalzinho de menos, transfere o sinal aqui. Menos 2, menos 1, que é igual 7, 6 menos 2, 4, menos 1, 3. 3/7, ok? Vamos ver agora alguns exemplos com denominadores diferentes, como que a gente faz as continhas daí. A gente viu nos exemplos anteriores que quando a gente ia fazer alguma operação de subtração ou adição com os números fracionários, e quando a gente tinha os numeradores diferentes, porém os denominadores iguais, a gente conservava o denominador e operava com os numeradores. Agora nós temos diferente. Os denominadores, eles são diferentes.
Então, nós temos que deixar sobre o mesmo denominador para poder fazer a operação. Então, nós vamos tirar o MMC. O que é MMC? É o mínimo múltiplo comum entre todos os denominadores aqui. Vamos fazer isso aqui no cantinho, olha. A gente traça uma barra e vamos fatorar em fatores primos aqui. Então, vamos tirar o MC entre 2, 3 e 4. Você começa dividindo pelos números primos aqui, ó. Vamos fazer pelo número primo menor, que é o 2. 2 divide por 2 dá 1. O 3 não dá para dividir por 2, então a gente só copia. O 4 divide por 2 e dá 2. Ainda dá para a gente continuar aqui, ó, dividindo por 2. 2 divide por 2 dá 1. O 3 não dá para dividir por 2, a gente só copia. E aqui também já acabou. Agora vamos dividir pelo primo 3. O aqui já acabou, né? 3 divide por 3 e dá 1. E aqui também acabou. Então, o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4 é só multiplicar essa coluna que você encontrou aqui, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Poderia daqui para cima também fazer a multiplicação, porque a ordem dos fatores aqui não vai alterar o resultado, não vai alterar o produto. Então, poderia ser 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. A mesma coisa. Então, encontramos o MMC aqui, que é 12. E agora, o que a gente faz? Divide pelo número que está embaixo e multiplica pelo número que está em cima. Ou seja, 12 dividido por 2 dá 6, vezes 1, 6. 12 dividido por 3 dá 4, vezes 2, 8. E 12 divide por 4 dá 3, vezes 1, 3. Agora temos o mesmo denominador, então podemos somar os numeradores. 6 mais 8, 14, mais 3, 17. Então, esse é o resultado desta conta aqui. Todas as vezes que aparecer denominadores diferentes, você tira o MMC e depois faz a soma dos numeradores. Nesse exemplo aqui também, olha, só que aqui eu vou fazer diferente. Vou deixar todas as frações separadas aqui, ó, que é a mesma coisa. Por exemplo, eu vou ter que deixar tudo sobre o mesmo denominador aqui. Então, vamos fazer separados aqui. Vamos tirar o MMC entre esses números aí. Entre o 3, o 2 e o 5. Bom, vamos fazer a mesma coisa, né? Dividir por 2 primeiro. 2. O 3 não dá para dividir, eu vou só copiar. O 2 divide por 2 dá 1. O 5 não dá para dividir, eu vou copiar só. Bom, agora não dá para dividir mais por 2. Vou dividir por 3. E dá 1. Aqui já acabou. E aqui o 5 não dá para dividir por 3, eu vou copiar. Agora dá para dividir por 5. E dá 1. Então acabou. Vamos só multiplicar aqui para a gente encontrar o MMC. 5 vezes 3, 15. Vezes 2, 30. Então, o MMC entre 2, 3 e 5 é 30. Então, temos aqui que todo mundo está com o denominador 30 agora. E o que a gente faz para achar o numerador que corresponde a essa fração aqui, que seria uma fração equivalente no caso, né? 30 dividido por 3 dá 10, vezes 1, 10. Mais, e essa aqui, 30 dividido por 2 dá 15, vezes 7, 105. Se você não sabe, não consegue fazer a conta de cabeça, faz a continha do lado. 30 dividido por 2 dá 15, e vezes 7 faz a continha. 15 vezes 7. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 1, 7. Com 3, 10. 105.
pode fazer a continha, caso não consiga fazer a conta de cabeça, for um número maior, pode fazer a continha. E aqui, essa última aqui, 30 divide por 5, dá 6, vezes 3, 18. Então, nós temos 105 mais 10, 115, mais 18, 133. Mesma coisa que eu falei, né? Pode fazer a continha aqui, 105 mais 10 mais 18. 8 e 5, 13, vai 1, 3, 1, 133. Nada impede de fazer a continha aqui do lado, né? Faz um rascunho e faz a continha. Vamos para esse terceiro exemplo aqui. Temos a fração 6 meios, menos 2 terços, menos 1 meio. Aqui é uma subtração. São denominadores diferentes. 3, 2 e 2. Então, temos que tirar o MMC entre esses três números. No caso, 2, né? 2 e 3, que é 6. Todas as vezes que você for tirar o MMC e perceber que são números primos, é só fazer a multiplicação um pelo outro. Ou seja, 2 vezes 3, 6, e já é o MMC. 6 divide por 2 dá 3 vezes 6, 18. Menos. Sinal de menos aqui, ó, copia o sinal de menos. 6 dividido por 3 dá 2 vezes 2, 4. Menos de novo. 6 dividido por 2 dá 3 vezes 1, 3. E é igual. Bom, agora já estamos com o mesmo denominador. É só fazer a conta, né? 18 menos 4, 14, menos 3, 11. Ok? Então, todas as vezes que você for fazer conta de adição ou subtração com denominadores diferentes, tira o MMC, reduz ao mesmo denominador e aí opera com os numeradores. É simples, só precisa ter atenção para não fazer errado as continhas aqui, ok? Se você gostou dessa aula, deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para que você receba a notificação todas as vezes que postarmos vídeos novos, ok? Um abraço e até a próxima!